a garantia que nós vamos estar cuidando do nosso ecossistema. Mesmo assim, há falhas. Mais uma empresa como a Petrobras, legitimamente brasileira, com certeza vai zelar muito melhor do nosso litoral do que uma Shell, uma ExxonMobil, uma Total. Portanto, defender a Petrobras como operadora única, no mínimo em 30%, é 30% só. Os outros 70% está entregue ao mercado. A Petrobras operando 30% garante que não haja fraude na exploração, porque na indústria do petróleo, uma das coisas que acontece mundo afora é as empresas declaram que estão tirando 200 mil barris de petróleo por dia em determinado poço, declaram, mas na verdade estão tirando 400 mil e lesam os países, lesam o pagamento de royalties, porque subnotificam a exploração. Tendo a Petrobras explorando, garante que o povo brasileiro vai ter o controle sim dessa exploração. O total explorado vai ser o total declarado e vai trazer sim um desenvolvimento para o país sem lesar o Brasil. Então, temos muitos motivos para defender a Petrobras. Nós podemos ser um país como a Noruega, onde o petróleo trouxe desenvolvimento humano para aquela população, onde a Noruega saiu de uma posição bem abaixo, era um dos países da Europa, com índice de desenvolvimento humano muito abaixo, era um país muito pobre na Europa. Só que quando ela descobriu petróleo do Mar do Norte, sobre explorar, sobre dar incentivo para a indústria local, desenvolveu a sua indústria e hoje a Noruega tem um dos índices de desenvolvimento humano melhores do mundo. E o pré-sal brasileiro, o petróleo do Brasil pode sim trazer isso para a nossa população. Por isso que nós aqui estamos defendendo a Petrobras, defendendo o pré-sal brasileiro. Não podemos permitir que essa política do senhor Temer, associado com o senhor José Serra, que já tinha um esquema montado com a Chevron, possa cumprir com sucesso a entrega do pré-sal brasileiro às multinacionais. Por isso hoje nós estamos aqui fazendo esse ato, junto com o ato Fora Temer, um governo que não é legítimo e quer só entregar toda a riqueza brasileira, quer privatizar as empresas brasileiras, quer privatizar o Banco do Brasil, quer privatizar a Caixa Econômica Federal, quer destruir o SUS, quer prejudicar a educação, quer terceirizar a atividade fim, quer tirar direitos trabalhistas que há anos regem os trabalhadores. Esse governo, patrocinado o seu SCAF da Fiesp, que patrocinou toda a mídia golpista para que eles tivessem esse sucesso, são eles agora que apresentam a conta, que querem flexibilizar as leis de trabalho, que querem sim aprovar a PL 4330, onde os trabalhadores passam a ser um número. E contra tudo isso, hoje, o Sindicato do Litoral Paulista, nós, os petroleiros da FNP, estamos aqui trazendo essa discussão. Não vamos permitir que o petróleo brasileiro seja entregue às multinacionais. Não vamos permitir que essa mídia golpista tenha sucesso em entregar o pré-sal brasileiro. Por isso estamos aqui. E por isso eu vou cantar